Queridos, vamos mergulhar nessa palavra, tá certo? Vamos deixar que Deus possa agir no meio de nós, porque Ele é mais. Deus é mais do que tudo e nada há de nos impedir de proclamar a palavra de Deus. Nada, nada. Eu aqui, você aí, que possamos ser fiéis. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, que é a nossa liturgia diária de hoje. A leitura de hoje, do Evangelho de hoje, João, capítulo 14, versículos do 21 ao 26. João 14, do 21 ao 26. Essa palavra de Deus, hoje, ela vem falar para nós a respeito da vivência prática da vontade de Deus, da palavra de Deus. E aí eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, mergulhando, compreendendo bem aquilo que o Senhor tem a nos falar. Nos diz assim, João 14, versículos do 21 ao 26, nos fala assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e vive os meus mandamentos, ou seja, Jesus está falando assim: quem conhece a minha palavra, quem acolhe a minha palavra, a minha vontade, os meus mandamentos e vive, pratica, esse verdadeiramente me ama. Ora, quem me ama será amado também pelo meu Pai. E eu também o amarei. E mais, eu me manifestarei a essa pessoa. Judas então, não o Iscariotes, tá? Mas outro Judas disse: Jesus, como é que você nos explica quando tu dizes que te manifestarás a nós e não ao mundo? Então Jesus responde a ele dizendo: olha, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, acolhe o que eu estou falando, acredita que é verdade, toma posse dessa palavra, né? É isso que Jesus está falando para ele. E o meu Pai vai amar essa pessoa que guarda a minha palavra. E nós, olha que coisa linda que Jesus fala, e nós viveremos e faremos morada nesta pessoa. Deus está dizendo para nós o quê? Aqueles que guardam a minha palavra me amam, e o Pai também ama essa pessoa, e eu amo essa pessoa também porque é fiel. E mais, eu e o meu Pai, e também o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade, faremos morada nessa pessoa. Está aqui no versículo 23. Versículo 24. Agora, quem não me ama e não guarda a minha palavra e não vive a minha palavra, a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Versículo 24 novamente. Jesus diz: quem não me ama, quem não me ama, não vive a minha palavra. É assim: quem não me ama, não vive a minha palavra. Porque a palavra que vocês escutam não é minha, mas é do meu Pai. É o meu Pai que fala através de mim. Versículo 25. Isso é o que vos disse enquanto eu estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é Ele, o Espírito Santo, que irá ensinar tudo a vocês e irá recordar a vocês tudo aquilo que eu vos tenho dito desde então. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, essa palavra de Deus, ela vem nos falar
sobre viver o Evangelho, sobre viver a palavra de Deus. Ora, vejam vocês que é muito claro aqui, quando Jesus, ao dar esse ensinamento, ele coloca condições. A primeira coisa que Jesus nos coloca como condição aqui é em relação ao amor a Ele. A primeira coisa que Jesus diz é: quem acolhe os meus mandamentos e vive quem escuta a minha palavra e coloca essa palavra em prática, essa pessoa me ama. Então a primeira pergunta para nós mergulharmos nessa meditação de hoje é: você ama a Deus? Calma, não saia respondendo assim tão rápido. Quem ama a Deus aqui? Eu amo o Senhor. Eu amo Jesus, eu amo a Deus. Tá, mas Jesus me diz assim: ora, aquele que me ama é aquele que vive a minha palavra. É aquele que escuta a minha palavra, os meus mandamentos, a minha voz, e acolhe, e aceita, e mais, além de aceitar e de acolher, sai dali e vai viver, vai praticar, vai deixar que a vida seja transformada, vai permitir que a vida seja iluminada e depois de iluminada por essa palavra, seja convertida, seja transformada. Jesus nos coloca uma condição muito, muito clara aqui a respeito do verdadeiro amor a Ele. Amar Jesus, gente, não é abrir a boca e declarar que nós o amamos. Não é abrir a boca e dizer: Jesus, eu te amo. Isso é muito simples, isso é muito fácil. O verdadeiro amor, ele é manifesto através de atos concretos, não de palavras. Às vezes se tem um indivíduo que fala para outra lá: eu te amo, mas as atitudes daquela pessoa não são atitudes que expressam verdadeiramente que ele a ama. Como é que você diz que me ama, mas me trata dessa maneira, mas age dessa forma comigo? Eu te amo tanto que eu não quero que você saia nem de casa. Eu vou lhe trancar aqui dentro de casa, não quero que ninguém olhe para você. Eu tenho até um ciúme doentio por você, porque eu lhe amo demais. Será? Será que o amor, ele é expresso apenas por palavras? E as atitudes? Na verdade, querido, o amor, ele é concretizado pelas atitudes verdadeiras que expressam o fruto do amor. Então é exatamente sobre isso que o Evangelho aqui está nos falando. Jesus começa essa palavra exatamente nos dizendo assim. Em outra palavra, lá em Mateus 6, o Senhor vai dizer: não é aqueles que levantam a mão para os céus e dizem: Senhor, 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 eu te amo, Jesus, eu te amo, meu Deus. Não são esses que verdadeiramente estão no caminho, que verdadeiramente estão mergulhados na graça, que herdarão o reino dos céus. Mas são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Nem todos aqueles que levantam as mãos e dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Voltando aqui para João, a mesma coisa. Jesus está falando: não é aqueles que dizem com boca, com palavras que me amam, que verdadeiramente me amam. Mas quem me ama mesmo, guarda os meus mandamentos e os põe em prática. E a partir do momento em que vive essa palavra na sua vida, nem que doa, nem que custe sacrifício, renúncia, nem que exija de mim abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu querer, abrir mão do que eu defendo, dos meus direitos, nem que exija de mim dar a outra face para ser batida, nem que exija de mim ter que me rebaixar, pedir perdão, pedir desculpa, me humilhar, ser paciente, buscar viver a santidade. Nem que tudo isso me seja exigido. Se eu busco viver essa palavra, apesar de todo o sofrimento que poderá me causar para vivê-la, mas se eu a vivo verdadeiramente, Jesus nos diz aqui, então o Pai ama a essa pessoa. Tá aqui? Ora,
Quem me ama, Jesus diz, quem vive a minha palavra, me ama realmente. E aí, quem me ama, versículo 21, também será amado pelo meu Pai. E mais, eu também o amarei. E aí Jesus diz assim, e eu me manifestarei nele. O que é que Jesus está falando, gente? Eu estarei agindo com o meu poder através desta pessoa. Marcelo, quantas vezes eu vou rezar numa pessoa? Às vezes eu tenho uma pessoa que está doente, que está enferma, e aí eu coloco a minha mão sobre ela e eu oro, eu peço, e ela não fica curada, ela não se liberta. Marcelo, por quê? Querido, veja o que o Senhor está falando para nós. A manifestação de Deus através de mim se dá a partir do momento em que o Senhor encontra em mim fidelidade à sua vontade, fidelidade à vivência prática daquilo que Ele me ordena a viver, que está escrito na sua palavra. É exatamente praticar o que está na Bíblia, é conhecer a palavra de Deus e vivê-la fielmente na minha vida. A partir do momento em que eu sou fiel à vivência dessa palavra, eu me torno agradável ao Senhor, a tal ponto do Senhor, através de mim, manifestar o seu poder. É isso que nos está falando aqui o Evangelho. Eu me manifestarei a Ele e nele. Ainda no versículo 23, o Senhor ainda diz assim para nós: se alguém me ama, então é porque esta pessoa está vivendo, está guardando a minha palavra. Amém, já entendemos isso. Mas o versículo 23 ainda continua dizendo assim: o meu Pai também o amará. Amém. E aí o versículo 23 termina dizendo assim: e nós viveremos e faremos nesta pessoa a nossa moradia. Queridos, que revelação lindíssima essa para nós. Olha que Jesus utiliza aqui o verbo, no plural. Faremos. Ele não está dizendo que somente Ele, Jesus, habitará na alma, no coração, na vida da pessoa que o ama porque vive a sua palavra. Não, ele está dizendo, nós faremos. E Jesus está se referindo a Ele e ao Pai. Nós dois faremos morada na alma, no coração, na vida dessa pessoa que vive praticamente a minha vontade. É lógico que o Espírito Santo também estará habitando nessa pessoa, porque aonde está o Pai e o Filho, também está o Espírito Santo. Resumindo, trocando em miúdos, resumindo essa palavra, Jesus está dizendo: a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o próprio Deus, habitará no interior desta pessoa. Queridos, a nossa alma é o aposento de Deus. A nossa alma é como uma casa, aonde o Senhor preparou uma casa para nela habitar. Imaginemos que cada ser humano da face da terra carrega dentro de si uma casa de Deus, um tabernáculo, um átrio, aonde Deus vem visitar, aonde o Senhor vem a esta casa. E muitas vezes o Senhor não só visita, mas o Senhor também passa a morar dentro desta casa. Existem pessoas que não estão recebendo a visita de Deus na sua alma, porque simplesmente não abrem, não querem, não buscam. Existem outras que estão todos os dias recebendo a visita do Senhor, como por exemplo um momento de oração como esse. Aqui você diz: Senhor, a porta da minha casa está aberta, vem visitar-me, Jesus, visita a minha alma. E o Senhor vem, e o Senhor faz essa obra acontecer. Mas existem pessoas que não estão satisfeitas apenas com a visita de Deus, mas dizem: Senhor, não me visita mais, ao contrário, mora em mim agora. Eu não quero mais, Senhor, somente ter momentos da minha vida, momentos do meu dia, aonde eu sinta a Tua presença. Não, Senhor, eu quero senti-la o dia inteiro. Eu quero, Jesus, sempre que olhar para a minha alma, ver que Tu estás nela.
O desejo do meu coração é não mais ser visitado por ti, mas sim, Senhor, ser habitado por ti, mora em mim. Então tem pessoas que desejam isso, e que isso acontece. Deus passa a morar, Deus passa a habitar na alma dessas pessoas, a partir do momento em que elas se decidem a viver a palavra de Deus verdadeiramente nas suas vidas. Então a condição colocada aqui por Jesus, para que o Senhor venha morar na nossa alma, é a vivência prática da palavra de Deus. É a vivência prática. O que vai fazer com que alguns sejam visitados por Deus, a alma seja visitada por Deus, e outros, a alma habite Deus. A diferença vai estar no nível, no despojamento, na prática real da vivência da palavra de Deus. Você tem permitido que essa palavra, ela tenha mudado a sua vida? Ela tenha lhe convertido? Tua forma de pensar? Tu tem largado o mundo? Tu tem deixado as coisas do mundo porque tu tem ouvido a palavra e ela tem dito para ti que aquilo que é do mundo não é bom para você? Você tem largado o mundo? Você tem abandonado a secularidade, aquilo que o mundo lhe oferece? Se isso tem acontecido na sua vida, parece-me que a palavra de Deus, ela tem lhe convertido, ela tem lhe mudado. Parece-me que você tem buscado vivê-la. Se isso está acontecendo com você, querido, se você passou a deixar que essa palavra seja o guia da tua vida, todas as vezes que você vai tomar uma decisão, todas as vezes que você vai agir, pensar, falar, você para e diz: meu Deus, o que é que a palavra me diz? Qual é a vontade de Jesus em relação a isso que eu vou fazer? Esse sentimento que há no meu coração está agradando a Deus ou não está? Se há esta preocupação dentro de você, e se você se deixa conduzir por esta preocupação, se você se deixa conduzir pela luz do que a palavra de Deus te orienta a pensar, a falar, a sentir e a agir, se isso está acontecendo, muito provavelmente o Senhor já está de malas prontas para se mudar para a casa dele, que é a tua alma, se ele já não estiver morando dentro de você e você experimentando dessa alegria diária na sua vida. Agora, queridos, enquanto ainda houver secularidade, mundanismo, enquanto ainda houver apego do teu coração e da tua alma a coisas deste mundo, enquanto muitas coisas, músicas, pensamentos, palavreados, atitudes, pensamentos, ações, amizades, programas de televisão, a conduta, a postura e tudo isso, enquanto essas coisas mundanas, enquanto esse pensamento mundano ainda atrair o teu coração, ainda te levar e você ainda se deixar levar por isso, enquanto isso ainda estiver dessa maneira, o Senhor até visitará você muitas vezes, e muitas vezes o Senhor até permanecerá na tua alma enquanto você estiver buscando a santidade. Então, há uma outra palavra lá em 1 João capítulo 2, que o Senhor nos fala também exatamente sobre isso, né? Aonde ele nos diz, no versículo 4, aquele que diz conhecer a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 4. Quem diz que conhece a Deus e que ama a Deus, mas não vive a palavra, olha a palavra aqui, é mentiroso, é falso, caminhada falsa, caminha falsamente, diz que ama a Deus, mas não vive a palavra de Deus, é falso. Não sei o que estou dizendo, não, é a palavra, né? Aquele, porém, que guarda a palavra de Deus e vive essa palavra, nele o amor de Deus é perfeito, e assim conheceremos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer em Deus deve também viver como Jesus ordena que viva. E por fim, queridos, mais embaixo aqui no versículo 15, ainda dessa passagem de 1 João 2, no versículo 15 o Senhor ainda fala assim: não ameis as coisas do mundo, não ameis ao mundo e nem as coisas do mundo, porque se você ama ao mundo,
não estar em você o amor do Pai. O amor do Pai é a presença de Deus. Não sou eu que estou lhe dizendo. Quem está falando é a palavra de Deus. Está aqui. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem as coisas do mundo, e nem ao mundo como todo. Porque se você ama o mundo, se você se apega às coisas do mundo, se você procura praticar aquilo que o mundo te pede, se você vive sendo conduzido e influenciado pelas coisas do mundo, a presença de Deus, o amor de Deus não estará em você. E no versículo 16 ainda diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, traduzindo, os pecados da carne, os pecados dos olhos, a soberba, o orgulho da vida, não procede de Deus, mas tudo isso vem do pecado. E mais, o mundo vai passar, e todos esses prazeres mundanos, essas concupiscências também irão passar. Agora, aquele que vive a palavra de Deus, a vontade de Deus, este viverá eternamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu acho que está muito claro para nós essa palavra. Muito clara. Que nós possamos permitir que essa palavra seja luz no nosso dia de hoje. Que nós possamos compreender que se nós não conhecemos a palavra, não lemos a Bíblia, não a conhecemos, e se nós não a vivemos, não permitimos que ela nos transforme, se a gente ainda continua vivendo uma vida oscilante, ora está em Deus, ora não está, tem coisas que você faz em Deus santamente, tem coisas que não, tem coisas que são movidas pelas tuas paixões, pelos teus desejos, pelos teus prazeres. Se você percebe que você ainda vive dessa maneira, deixe que hoje essa palavra possa lhe transformar, lhe converter. Deixe que hoje essa palavra lhe leve a um desejo de mudar, de viver essa palavra. E acima de tudo, permita que o seu coração agora deseje que Deus venha morar na sua alma. Amém.